Nós temos conversado desde o início desse mês e, consequentemente, desse ano, sobre esse tema, decisões para o ano, implicações para a vida. A gente tem conversado sobre o fato de que, normalmente, a transição de um ano para o outro é um momento marcado por decisões, mas nem sempre essas decisões são efetivamente profundas, consistentes, e na maioria das vezes essas decisões não são levadas tão a sério ao longo do ano. E a razão para isso, a gente está partindo da seguinte premissa. Veja só, a consciência da brevidade e fragilidade da vida torna mais claro o que de fato importa, transformando nossas intenções em atitudes. Você concorda comigo? Quando a gente ganha consciência da brevidade e fragilidade da vida, por exemplo, como o Fernando e a Flávia naquele avião, né? Quando um médico diz para você, você tem no máximo 1 ano de vida. Quando a gente ganha consciência da brevidade, da fragilidade da vida, parece que isso ilumina a nossa agenda, a ponto da gente perceber que a gente está amarrado, a gente está abraçado em muita coisa que efetivamente não importa. E talvez a gente esteja desprezando, deixando de lado coisas que são efetivamente importantes para a vida da gente. E mais, quando você faz simplesmente planos para um ano que está se iniciando, sem qualquer consciência da fragilidade ou da brevidade da vida, você entra no ano com um conjunto de intenções. São intenções. Mas quando você tem uma consciência de quão breve e frágil é a vida, você rapidamente transforma as intenções primárias em atitudes. Você não tem tempo para protelar, você tem que assumir e tomar atitudes. Assim, essa semana eu estava pensando um pouquinho, se eu tivesse, por exemplo, diante de um médico, e ele me desse a notícia, Ricardo, você tem mais 1 ano de vida, o que eu faria? Deixa eu responder para você o que eu faria. Primeira coisa, eu buscaria uma relação mais íntima com Deus. E não porque eu sou mais crente ou mais espiritual do que você. Eu buscaria uma relação mais íntima com Deus, até mesmo por uma razão altamente egoísta e utilitária. Do que eu estou falando? Bom, se um médico não tem mais jeito para o meu problema, eu vou buscar quem tem. Né? Então eu vou procurar andar mais próximo dele. Segunda coisa, se Deus não quiser resolver o meu problema, eu quero pelo menos ter a certeza de que quando os meus olhos se fecharem para a história, vão se abrir para a eternidade, e a primeira face que eu vou contemplar é dele. Eu não quero contemplar nenhuma outra face a não ser a dele. Então, se eu recebo a notícia, seus dias estão contados, eu vou buscar mais a Deus. Eu quero estar mais perto de Deus. Primeiro, porque Ele tem poder para mudar essa história. Segundo, porque só Ele tem o poder de fazer com que eu passe da história para a eternidade com Ele. Segunda coisa, eu assumiria uma nova atitude para com a minha família. Eu dedicaria mais tempo aos encontros de família, eu não perderia mais aniversário de tio, de primo, de vô, de vó, de pai, de mãe, né? Eu procuraria estar o máximo possível com aqueles que eu amo. Para quê? Eu tentaria verbalizar mais a minha gratidão a eles. Eu tentaria verbalizar o amor que ainda não foi proferido. Eu procuraria abraçar mais, e mais apertado, né? Como nós vimos
semana passada, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Terceiro lugar, eu gostaria, e perceba que o gostaria ali está em negrito, itálico, o que demonstra uma certa ênfase. Eu gostaria, né? E já diz o ditado que querer não é poder. Mas eu gostaria. Eu gostaria de viajar muito e conhecer lugares antigos, principalmente se tivesse ruínas. Né? Por exemplo, eu gostaria de conhecer a Turquia, especialmente a região ali das 7 igrejas do Apocalipse. Eu queria conhecer as ruínas de Éfeso, eu queria conhecer a Capadócia, eu queria conhecer a China, as grandes muralhas da China. Eu queria visitar o túmulo do primeiro imperador com seus 8.000 guerreiros terracotas. E se sobrasse tempo, eu abandonava um pouco ruínas e eu queria ir para a Tanzânia fazer um safari no coração da África. Assim, na Tanzânia eu queria fazer um safari e queria subir o Monte Kilimanjaro. Não precisa descer até o topo, até onde eu aguentasse, mas eu queria subir um pouquinho. Eu queria ter a sensação de ter estado no Kilimanjaro. Mas como eu disse para vocês, eu gostaria, e eu reconheço, esse ponto 3 é um ponto típico de paciente terminal rico, que não é meu caso. Então, no meu caso, aquele ponto 3 é substituído por trabalho, porque apesar dos meus dias estarem contados, eu vou ter que trabalhar ainda, certo? Então, já que eu vou ter que trabalhar, eu redefiniria minhas prioridades profissionais. Ou seja, eu redefiniria o que de fato eu quero fazer na minha esfera profissional. Por exemplo, eu procuraria fazer mais e mais coisas relacionadas à minha vocação, à avenida principal da minha vida. Sabe por quê? Uma coisa que eu percebo é que quando eu faço coisas diretamente vinculadas à minha vocação, eu até esqueço que eu estou trabalhando. Eu tenho tanto prazer em fazer aquilo que faz parte da minha vocação, que quando eu estou fazendo, eu até esqueço que é trabalho. Eu tenho prazer. Outra coisa, eu procuraria me concentrar em atividades que pudesse proporcionar benefícios, mesmo após a minha partida. Então, por exemplo, no meu caso, eu pensaria na possibilidade de pegar todas as mensagens que eu tenho na internet, catalogar todas essas mensagens, colocar um serviço de busca por tema, por assunto, por texto bíblico, para que a pessoa pudesse entrar e falar assim, eu quero saber o que a Bíblia diz sobre ansiedade. Tem lá todas as pregações que falam de ansiedade, o trecho que fala de ansiedade, para deixar isso. Seria uma forma de continuar abençoando pessoas mesmo depois da minha partida. Agora, pensando acerca dessa necessidade de redefinição na profissão, me veio à mente uma outra parte desse texto de Rubem Alves, O Tempo e as Jabuticabas, que nós já citamos esse texto, uma parte dele, nas últimas semanas. Ele diz assim: já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Eu também não. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Concordo. Esse é um bom exemplo do que acontece quando você ganha a consciência da brevidade, da fragilidade da vida na sua dimensão profissional. Uma luz acende na sua mente, no seu coração, e você percebe
que determinadas reuniões não são tão importantes como você imaginava. Você percebe que determinados diálogos não são mais necessários. Você não pode gastar tempo com determinadas coisas que não dizem respeito a uma tarefa que efetivamente é importante. Agora, como definir isso? Aí o que aconteceu essa semana foi o seguinte: eu antecipei um ritual de vida que eu tenho nos últimos anos, sempre na data do meu aniversário. Normalmente, 8 de fevereiro, pela manhã, eu gasto um tempo a sós com Deus, eu abro a Bíblia no livro de Eclesiastes, eu leio o livro de Eclesiastes, eu reflito sobre o livro de Eclesiastes, eu pondero na minha vida, eu oro pela minha vida. Mas esse tema fez com que eu antecipasse esse ritual. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes fala exaustivamente sobre trabalho. Talvez nenhum outro livro da Bíblia fala tanto sobre trabalho do que o livro de Eclesiastes. Então eu comecei a ler o livro de Eclesiastes. E logo, no início, eu me deparei no verso 3 com o tempo. Olha só, o sábio de Eclesiastes escreve assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do céu? Logo no verso 3, se você pegar Eclesiastes, o verso 1 é o catálogo da biblioteca, o verso 2 é uma breve introdução. Quando começa o conteúdo, já se fala sobre trabalho e já se fala sobre brevidade de vida, porque esses são os dois temas recorrentes do livro. Trabalho, e quando ele fala sobre debaixo do sol, é uma expressão para apontar para o tempo de vida de um homem e de uma mulher. E ele constantemente vai falar que o tempo de vida de um homem e de uma mulher é por demais breve, é por demais frágil, é como vento. E ele usa a expressão muitas vezes vaidade, que é a palavra hebraica rebel, que literalmente significa vento, e que é traduzida por vaidade, é traduzida por fragilidade, é traduzida por superficialidade. Então, se tem um autor na Bíblia que fala de trabalho, é o autor de Eclesiastes. E se tem um autor que trabalha com essa consciência da brevidade e fragilidade da vida, é o autor de Eclesiastes também. Então, o que eu fiz? Eu peguei, li o livro, fiz minhas anotações sobre o tema trabalho e falei, eu vou compartilhar com o pessoal algumas dessas anotações. O que Eclesiastes diz acerca do trabalho? Primeiro, em Eclesiastes, trabalho é produção decorrente de esforço intelectual e físico, da produção, são gerados os bens e as riquezas de uma pessoa. Em Eclesiastes, trabalho é esforço intelectual, é esforço braçal, é produção gerada pelo esforço intelectual e braçal, que como consequência o indivíduo adquire bens, o indivíduo acumula riquezas. Deixa eu dar um exemplo para vocês disso no livro. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 4, o autor fala sobre o trabalho dele. O que ele diz sobre o trabalho dele? Ele diz, lancei-me a grandes projetos, construí casas. Esse cara foi um empreendedor na área da construção civil. Ele plantou vinhas, ele também entrou no agrobusiness. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Mas perceba a primeira frase do verso 4. Lancei-me a grandes projetos. Esse sujeito decidiu usar a sua intelectualidade, o seu esforço físico, a sua potencialidade para produzir, para construir, para gerar produtos, para gerar casas, para gerar frutas, para gerar bens. A consequência disso, nós vemos nos versos seguintes.
ele adquire bens, ele adquire riquezas. Diz o texto: comprei escravos e escravas. E isso era sinônimo de muito dinheiro na antiguidade. E mais, tive escravos que nasceram em minha casa, porque uma coisa era você ter escravos. Se você tinha escravos há tanto tempo que era possível você ter filhos dos seus escravos, é sinal que a sua riqueza durou 30, 40 anos, perdurou. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Bem possivelmente, depois que ele fez aquele loteamento e construiu as casas e vendeu as casas, ele comprou com dinheiro boi, comprou com dinheiro ovelha. Aí esse sujeito tem casas, esse sujeito tem vinhas, esse sujeito tem bois, esse sujeito tem ovelhas. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Eu queria chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Às vezes, pessoas, lendo superficialmente a Bíblia, ou conhecendo versos da Bíblia, fora de contexto, associam a riqueza a algo mal, a riqueza a pecado. E, por exemplo, quando Jesus diz que nós não podemos amar Mamon, o Deus da riqueza, e o Deus verdadeiro, Jesus não está dizendo que nós não podemos ser ricos, mas Ele está dizendo que nós não podemos ser adoradores da riqueza. Enquanto nós trabalhamos, e com o nosso trabalho nós adquirimos bens, nós adquirimos riqueza, esses bens e essas riquezas são altamente legítimos. Eu não vou entrar aqui num ponto importante, hoje, outro dia a gente entra. Porque a questão é, o problema não é você adquirir riquezas de maneira legítima, através do seu trabalho. O problema é qual vai ser a finalidade dessa riqueza, qual o destino que você vai dar a essa riqueza. Aí que se caracteriza o pecado. Quando de repente o indivíduo se apega à riqueza e ao invés da riqueza estar a serviço dele e daqueles que estão ao seu redor, ele se torna alguém a serviço da riqueza. Ele começa a perder noites de sono por causa da riqueza. Ele começa a servir à vontade da riqueza. Aí descaracterizou o que o autor de Eclesiastes está dizendo no início, de um sujeito que trabalhou, deu duro, usou sua intelectualidade, usou sua força braçal, como consequência conseguiu adquirir bens, acumulou riquezas. O grande problema não é você adquirir riquezas de maneira legítima. O problema está em qual vai ser a finalidade dessa riqueza. O que a gente não vai entrar hoje por uma questão de tempo. Mas continuando aqui a reflexão sobre o trabalho em Eclesiastes, o importante é você perceber que o autor de Eclesiastes, ele valoriza o trabalho. O tempo todo ele está falando que apesar da vida ser breve e a vida ser frágil, o trabalho é importante. Deixa eu mostrar isso para vocês no capítulo 11. Olha o que ele diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens, refletindo demais, não colherá. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Se você tem oportunidade de ainda semear à tarde, semeie. Por quê? Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá. Diz uma regra para os bons investidores, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. E é o que o autor de Eclesiastes está dizendo. Ou se as duas serão igualmente boas. O fato é que esse texto nos aponta também para uma verdade que dilui uma outra confusão no nosso meio cristão. Por quê? Porque existem pessoas que, em nome do cuidado de Deus, até pegam aquele texto fora do contexto. Porque não adianta o homem acordar de madrugada e trabalhar. O Senhor dá o pão àqueles que Ele ama enquanto estes dormem. Tá bom, então vai dormir.
fica dormindo para ver se o pão vai chegar na sua casa. Isso é texto fora de contexto. Por sinal, isso é derivado, eu já disse aqui algumas vezes no passado, de uma cultura altamente influenciada pelo catolicismo medieval, que via o trabalho como um mal, o trabalho como um castigo divino derivado da queda. Isso faz com que homens e mulheres, em culturas que foram influenciadas por esse pensamento medieval, lidem com o trabalho como um fardo. Muitos jovens nessas culturas começam a vida já pensando na aposentadoria, e homens e mulheres se desenvolvem nessa cultura sempre procurando um jeito fácil de ganhar dinheiro. Por quê? Porque o trabalho é mau, e aí está a essência da corrupção nesses países. Ninguém quer trabalhar porque a concepção é que o trabalho é um fardo, quando a palavra de Deus diz que o trabalho é fruto de uma dádiva de Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tem o poder criativo. Ele fez eu e você a imagem e semelhança dele, e parte dessa imagem e semelhança é o poder criativo. Deus nos fez homens e mulheres com poder criativo, e quando nós colocamos esse poder criativo no trabalho, coisas novas surgem, coisas boas surgem, coisas excelentes podem acontecer, e já já a gente vai ver. Isso também gera prazer na vida. O trabalho não é um mal na cosmovisão bíblica, o trabalho é uma dádiva de Deus que eu exerço, fruto da potencialidade que Deus me deu como um ser criativo. Por isso ele diz, não fique observando o vento, nem olhando para as nuvens. Plante, seja assertivo na sua vida. E anteriormente, o autor de Eclesiastes já tinha chamado a atenção para o seguinte, olha só, capítulo 10, verso 18. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Aqui a gente está falando de um pecado que nós já tratamos há cerca de um ano atrás aqui, chamado assédio. É interessante porque é um pecado que normalmente é o pecado da preguiça, mas a gente associa o pecado da assédio simplesmente à questão física, quando a Bíblia também fala da assédio emocional. Deixa eu falar primeiro da assédio física. Porque às vezes existem pessoas que vivem as suas vidas e estão sempre murmurando. Pastor, as coisas não dão certo na minha vida, eu já perdi um emprego há 3 anos, eu perdi outro emprego há 2 anos, eu perdi um emprego há 1 ano, acabei de perder um emprego semana passada. Eu não sei o que Deus está querendo, eu sei o que Deus está querendo da sua vida. Eu acho que Deus quer que você, primeiro, faça para você mesmo a pergunta, por que você tem perdido tanto emprego? Por que você não tem se desenvolvido profissionalmente? Será que a sua empresa não demanda de você hora, não demanda de você determinadas posturas, não demanda de você determinadas metas, mas você insiste em ser o que você é, porque você vive essa eterna teologia, Gabriela, cravo e canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim? Então você vai ser sempre desempregado. Você não vai crescer na vida profissional, você não vai alcançar os alvos financeiros que você estabelece. Por quê? Porque se você quer ser um profissional que cresce, um profissional excelente, você precisa se desenvolver, você precisa aceitar o desafio de sair da inércia, de sair da assédia e aprender. Não importa se você não sabe ou se você não tem habilidade para determinadas coisas, a assédia nos convence de que o mundo tem que se adaptar a gente, e não nós aos desafios do mundo. Aí está a assédia da alma, a preguiça de mudar. Quando de repente você se depara com um desafio profissional, no qual você vai ter que sim, se aprimorar nisso, você vai ter que fazer aquele curso, você vai ter que se desenvolver nisso, você vai ter que ser um pouco mais comunicativo, um pouco mais assertivo, você vai ter que aprender a trabalhar em equipe, e de repente dentro de você está, esse negócio vai dar trabalho demais. Vai dar trabalho demais. Assedia.
E muitas vezes, profissionalmente, nós encontramos homens e mulheres com goteiras na sua caminhada, porque eles não confrontam a assedia dentro do seu próprio coração. E a assedia se reflete na família também, como a gente viu há um ano atrás. Porque muitas vezes a assedia na família faz com que, por exemplo, um pai ou uma mãe com um filho adolescente e começa a perceber que o filho está começando a ter umas posturas não muito boas, aquele filho começa a enveredar por algumas áreas complicadas, e ele começa a ficar rebelde, ele começa a se posicionar de uma maneira agressiva, e aí esse pai e essa mãe diz, eu tenho que tomar uma postura, mas isso vai dar trabalho, deixa para lá. Eu vou mandá-lo para o terapeuta. Tem pais que não disciplinam seus filhos por assedia. Tem pais que dizem sim para os seus filhos, quando deveriam dizer não. Sabe por quê? Se dizer não vai dar muito trabalho. Se dizer sim, o filho sai pulando, pega o carro e vai embora. Se você dizer não, você vai ter que aguentar aquele sujeito falando na sua orelha mais 3 horas. E talvez emburrado por mais 2 dias. Mas quando nós não tomamos as decisões que precisamos tomar na nossa família, na nossa vida pessoal, na nossa caminhada profissional, porque vai dar trabalho, isso é assedia. Isso é preguiça. E por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Mas, se está claro para a gente que o autor de Eclesiastes valoriza o trabalho, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. O autor de Eclesiastes diz que o trabalho gera sim algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação. Ele diz no verso 10 do capítulo 2, na verdade, eu me alegrei com todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Existiu no processo do trabalho, da execução do trabalho, um certo grau de satisfação, um certo grau de prazer. É interessante porque para mim isso é um eco de Gênesis 1. O que acontece em Gênesis 1? Diz o texto que Deus criou, no primeiro dia Deus criou isso e aquilo, depois ele descansou. No segundo dia ele criou isso e aquilo, depois ele descansou. No terceiro dia ele criou isso e aquilo, depois descansou. Quando chegou no 6º dia, ele olhou e ele teve prazer no que ele havia feito. Ele disse, uau, ficou bom. Ficou bom. Deus teve prazer no trabalho dele. E vai me dizer que talvez você nunca experimentou isso. Você que trabalha, por exemplo, com negociações, você nunca fechou um contrato que você olhou e falou assim, puxa vida, esse negócio ficou bom e te deu satisfação. Você que trabalha no mundo corporativo, você nunca organizou uma equipe e treinou uma equipe, que essa equipe foi vencedora, e você olhou os resultados dessa equipe e falou, puxa vida, esse negócio ficou bom, você teve prazer. Você nunca desenvolveu um projeto na sua empresa que deu certo e aquilo te trouxe satisfação? Não existe problema nenhum em você ter satisfação com o fruto do seu trabalho. Não existe problema nenhum de um artista pintar uma obra, um quadro, olhar e falar, puxa vida, ficou bom. Não existe problema nenhum de um empresário montar uma empresa, ajustar as peças, colocar gente aqui e acolá, organizar os fluxos, fazer os negócios, ter lucro e ter prazer, porque aquilo tudo funcionou. O sábio de Eclesiastes está dizendo, eu me alegrei com todo o meu trabalho. O problema é o que vem em seguida. Mas antes, eu quero chamar aqui Confúcio para testemunhar acerca de algo interessante. Ele diz, escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia da tua vida.
E não é verdade? Se o Dael gosta de trabalhar com plantas, com jardinagem, ele não vai trabalhar mais nem um dia da vida. Se o Wilson gosta de ouvir os problemas clínicos das pessoas e gerar solução para esses problemas, ele não vai trabalhar mais nenhum dia. Se você gosta de dar aula e ensinar português, inglês, matemática e ver pessoas crescendo e se desenvolvendo dessa maneira, você não vai trabalhar mais um dia da sua vida. Porque você faz exatamente o que eu coloquei no início. Quando eu faço as coisas relacionadas ao meu prazer e à minha vocação, eu até esqueço que eu estou trabalhando. E aqui eu confesso, eu às vezes tenho algumas brigas com jovens pastores, com uma nova geração de pastores, que às vezes confundem o ministério pastoral com profissão. E saiu uma reportagem absurda semana passada aí, que nem merece ser mencionada. Mas às vezes esses jovens, eles lidam com o ministério pastoral como uma profissão, e é por isso que eles vivem cansados, é por isso que eles vivem exaustos, é por isso que eles estão sempre olhando para o relógio, calculando quantas horas eles trabalharam, porque quando você ama o que você faz, você nem percebe que você está trabalhando, você se dedica com tanto empenho, com tanta gratidão, com tanto amor, e aquilo gera prazer na sua vida. Por isso eu queria dizer uma coisa muito séria para você. Se o seu trabalho não gera nenhuma dimensão de prazer na sua vida, você precisa começar a pensar numa mudança radical. Tem que pensar. Porque a vida é breve e frágil demais para você passar anos fazendo o que você não gosta, anos fazendo o que não te dá prazer. Mas se na sua vida profissional, nem tudo que você faz te dá prazer, mas existem dimensões do que você faz que te dá prazer, procure fazer uma reengenharia do seu tempo, do seu esforço, da sua dedicação, para você a cada dia estar um pouco mais próximo daquilo que te dá prazer. Mas não seja idealista. Muitas vezes nós não podemos fazer só o que nos dá prazer. Parte da nossa profissão envolve áreas nas quais nós não temos tanto prazer, mas nós precisamos fazer. O que eu estou dizendo é, descubra na sua caminhada as esferas que te dão prazer e procure fazer uma reengenharia se aproximando cada dia mais daquelas áreas, porque escolhe um trabalho que você realmente gosta e não terás que trabalhar nem um dia da sua vida. Agora, como eu disse, existe um problema em Eclesiastes. O autor de Eclesiastes não nega o fato que o trabalho nos dá algum tipo de prazer, nos dá algum tipo de satisfação. Mas ele levanta um problema. Esse prazer e essa satisfação são breves. Não duram. Olha o que ele diz. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás de vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O que ele está dizendo é o seguinte: o sucesso profissional, a realização profissional, o prazer decorrente de uma vitória profissional é real, mas passa. Mas passa. Aquele grande negócio que você fechou há 10 anos atrás naquela empresa e todo mundo celebrou, ninguém mais se lembra, só você. Aquela vitória que você teve, aquela aula fantástica que você deu, os seus alunos não se lembram mais dela.
Quando eu pego a minha primeira experiência como pastor lá em São Paulo, na igreja de Pirituba, muitas coisas aconteceram, muitos projetos foram realizados, eu tenho lembrança de algumas coisas, de algumas vitórias. No entanto, passou. Aquilo não exerce mais poder sobre ninguém que está lá nesse momento, e muitas vezes vitórias do passado não têm nem poder de gerar prazer em nossas vidas no presente, porque passou. Logo, o autor está dizendo, olha, celebre as vitórias, tenha prazer nas realizações, o trabalho feito com dignidade, o trabalho feito com excelência, gera sim satisfação, mas cuidado, porque passa. O trabalho não tem para te oferecer uma realização plena e duradoura. E aí está um problema. Perceba comigo o final desse verso 11. Quando o autor faz uso daquela palavra hebraica, rebel, vaidade, vento, fragilidade. Ele diz, percebi que tudo foi inútil, rebel. Foi correr atrás de vento, rebel. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E aqui se instala um problema. Pessoas que não têm consciência da fragilidade da vida, não têm consciência da brevidade da vida, começam a se relacionar com o trabalho de uma forma que gera equívocos. E eu queria apresentar 3 equívocos para vocês. Veja só. Primeiro equívoco: deixar-se consumir a ponto de prejudicar a saúde física e emocional. Acompanhe o meu raciocínio. Se o sábio de Eclesiastes está dizendo, o trabalho é bom, por isso, dedique-se, faça o que você tem que fazer com excelência, seja um profissional bom na sua área, gere elogios àqueles que estão à sua volta, honre e glorifique a Deus com os dons e talentos que Ele te deu, seja bom, faça com excelência, e isso vai gerar em você momentos de prazer, momentos de realização, mas não se esqueça, são passageiros. Porque se você se esquecer que o trabalho só pode oferecer para você satisfação e prazer passageiro, você vai começar a se dedicar ao trabalho como se ele fosse a realidade última da sua vida, como se ele pudesse dar a você a realização plena, e ele não pode. E aí, aquele que começa a se dedicar ao trabalho dessa forma, começa a perder a própria saúde física e emocional, porque acredita que o trabalho vai oferecer para ele a realização plena, e o trabalho não pode fazer isso. Olha o que diz o texto em Eclesiastes 2:20. Ele diz, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho. Esse cara começou a ficar doidinho de tanto trabalho. Esse cara começou a acordar de manhã pensando em trabalho, passar o dia inteiro pensando em trabalho, ir almoçar para resolver problemas do trabalho, no final do dia marcar alguns encontros para resolver problemas de trabalho, voltar para o escritório porque ainda tinha algum trabalho para resolver, voltar para casa quando todo mundo estava dormindo, tentar dormir porque ele não conseguia dormir, porque ele estava pensando no trabalho, acordar no meio da noite pensando no trabalho, acordar no início do dia. Esse cara perdeu a vida. Isso começou a afetar a vida física e emocional dele. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho, no qual tanto me esforcei debaixo do sol. E o texto continua. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda ansiedade? Essa é uma palavra-chave para compreender o desespero desse sujeito. Ansiedade, com o que trabalha debaixo do sol, durante toda a sua vida. Perceba, seu trabalho é pura dor e tristeza. Quando você perde a visão de que o trabalho é um meio, não é um fim, quando você perde a visão
de que o trabalho é uma forma de você ter alguma satisfação, mas não é a fonte plena da satisfação, você começa a se dedicar tão intensamente ao trabalho, que você se torna refém do trabalho, você se torna escravo do trabalho, e consequentemente o seu trabalho se torna pura dor e tristeza. Nem mais prazer existe no que se faz. Olha o que diz as duas últimas linhas. Mesmo à noite, a mente desse sujeito não descansa. Quando ele consegue dormir, ele sonha que está resolvendo um problema com o gerente do banco. Ele acorda no meio da noite achando que está na mesma cama com o cara que ele estava negociando na tarde anterior. Esse sujeito, ele nem mais consegue descansar. Olha a frase final. Isso também é absurdo. Para o sábio de Eclesiastes, é um absurdo um homem, uma mulher, começar a perder a sua saúde física e emocional por causa do trabalho. Por que é um absurdo? Porque para o sábio de Eclesiastes, o trabalho não é um fim, o trabalho é um meio. O trabalho só nos dá alguma realização e satisfação, mas o trabalho não pode nos oferecer a satisfação e a realização plena que tão somente o Deus Criador pode nos dar. Ainda, um equívoco 2. Deixar-se consumir a ponto de desprezar família e relacionamentos. Olha o que diz o capítulo 4 de Eclesiastes. Havia um homem totalmente solitário. Por que esse cara era solitário? Não tinha filhos, nem irmãos. Porque trabalhava sem parar. A gente podia atualizar, esse texto foi escrito num momento histórico em que o mercado de trabalho estava na mão dos homens. Mas é perfeitamente justo ler esse texto dizendo: havia uma mulher totalmente solitária e ela não tinha filhos. Por quê? Porque o mercado de trabalho a convenceu de que iria dar a ela o que o mercado de trabalho não tem para oferecer: realização. Ela não tinha filhos porque filhos iam atrapalhar a carreira profissional. E agora ela é solitária. Esse homem e essa mulher foram ludibriados pelas promessas do mercado de trabalho. Eles se dedicaram intensamente ao mercado de trabalho e agora eles estão solitários. A última frase diz: contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Aqui está o problema que nos leva ao trabalho excessivo. A nossa falta de capacidade de olhar para o que nós temos e dizer: tá bom. Voltando a Gênesis 1, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, poderia continuar construindo o universo infinitamente, mas no sexto dia ele olhou tudo e disse: chega, tá bom. Por que muitas vezes a gente vai se tornando um refém do trabalho? Porque a gente não sabe olhar para o nosso próprio trabalho, para as nossas próprias realizações, para aquilo que a gente alcançou, para os bens que nós temos, e dizer: tá bom. Eclesiastes fala exaustivamente que é melhor o pouco com paz do que o muito com transtornos, com ansiedade, com falta de saúde física e emocional. Esse sujeito não tem família, e olha o que diz o verso seguinte: ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? Eu queria chamar a sua atenção aqui por um detalhe interessante. Porque para nós, no mundo ocidental, século XXI, essa pergunta pode ter sido formulada errada.
soaria melhor para nós se esse sujeito estivesse fazendo a seguinte pergunta: por que estou trabalhando tanto? Mas a pergunta dele é: para quem estou trabalhando tanto? Sabe por que ele faz essa pergunta? Porque dentro da cosmovisão bíblica, o trabalho não é um fim, o trabalho é um meio. O trabalho é criado para que você possa sustentar a sua família. O trabalho não é criado como um fim, o trabalho é criado como um meio para a sustentação da família. Não é a família que é criada para o trabalho. O que nós estamos fazendo no mundo contemporâneo não é bíblico, não é sábio. Quando nós submetemos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens a uma pressão, a um jugo, desde a sua infância, porque eles precisam se preparar para o mercado de trabalho. De repente a família se transforma em um lugar onde existe peça de reposição ao mundo profissional, ao mundo corporativo, e não era assim que Deus queria. Não é essa cosmovisão bíblica. Não crie o seu filho para ser um profissional, crie o seu filho para ser um homem cristão, um cidadão. Crie a sua filha para ser uma mulher cristã, uma cidadã. A profissão vai ser uma consequência. Nós achamos um absurdo quando lemos que na antiguidade sociedades entregavam e sacrificavam as suas crianças a deuses como Moloque, e a nossa sociedade tem sacrificado as nossas crianças da classe média alta, da classe alta, tudo em função do mundo profissional. Nós transformamos o mundo profissional, o sucesso profissional, num grande altar. Como o povo da antiguidade tinha um altar de Baal. E na maneira como nós criamos os nossos filhos e as nossas crianças, nós estamos sacrificando essas crianças a esse Deus, que nós chamamos de profissão. O trabalho não é um fim, o trabalho é um meio. O sábio coloca essa frase na boca desse homem insensato, porque ele se esqueceu de que não faz sentido ele trabalhar e adquirir bem se ele não tem gente por perto. Não faz sentido ele trabalhar tanto se isso não vai ser usufruído por uma família. De nada adianta você ter conquista se você não tem com quem repartir. De nada adianta você conseguir conquistar um carro novo, um barco novo, uma casa nova, se você não tem ninguém para trazer para perto e celebrar e se alegrar junto com você. Você já percebeu isso? É frustrante você conquistar e não ter com quem celebrar. O trabalho não faz sentido se você não trabalhar para alguém. E aqui o ponto não é o patrão, é alguém que você ama. São seus pais que já estão idosos, ou é um sobrinho que não tem como pagar uma universidade, ou são seus filhos, o seu cônjuge. O trabalho é um meio, o trabalho não é um fim. E ele diz: isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. E por fim, o equívoco 3. Deixar-se consumir a ponto de não ter tempo para o prazer. E aqui eu vou ter que beber um pouquinho, por favor, porque eu vou apanhar muito por causa disso aqui. Então, por que eu vou apanhar? Eu disse há pouco que a mentalidade católica romana medieval gerou uma disfunção, uma distorção nas nossas mentes, que muitas vezes olhamos o trabalho como algo mau, como um castigo. A fé reformada, oriunda ali dos reformadores, Lutero, Calvino, entre outros, resgata a questão de que o trabalho é meio do exercício da vocação, e isso é legal. No entanto, alguns seguidores do papai Calvino, alguns seguidores dos chamados puritanos,
começaram a levar esse negócio até as últimas consequências, gerando uma outra disfunção. Uma visão de mundo na qual a gente trabalha para ter dinheiro e guardar, trabalha para ter dinheiro e guardar, trabalha para ter dinheiro e guardar, e a vida é séria, a vida não tem prazer. E se você estiver dando risada, esse pessoal começa a falar que você tem que se lembrar que você é um pecador e se entristecer por isso. Você não tem direito de estar no lugar, se divertindo, se alegrando, porque você é um pecador, e eles estão te lembrando constantemente disso. Você é um pecador. Olha só o que diz o autor de Eclesiastes. Para o homem, não existe nada melhor do que, agora vem, comer, beber, mas se beber não dirija, e encontrar prazer em seu trabalho. A vida é breve e frágil. E não existe nada melhor na vida, segundo o autor de Eclesiastes, do que um indivíduo comer, reunir os amigos no sábado, uma picanha, beber um bom refrigerante, um bom suco, um bom vinho, e ter prazer no que faz no trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Segura essa. Isso é uma dádiva de Deus, isso é um presente de Deus para você. Você poder se reunir com a sua família ou com seus amigos para um tempo de prazer, e você ter prazer no seu trabalho, vem de Deus, é dádiva de Deus, é um presente de Deus. E por favor, antes de me bater, leia todos os textos que eu vou botar aqui. Porque em Eclesiastes capítulo 3:13 diz assim: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, é uma graça de Deus. Ter prazer, me encontrando com a minha família, com os meus amigos, comendo e bebendo, ter prazer em receber o contra-cheque no final do mês, ter prazer em receber o dinheiro fruto do seu trabalho ao longo das semanas, é presente de Deus. E continua. Capítulo 5. Assim, descobri que o melhor, e ele acrescenta uma coisa, e o que vale a pena é o quê? Comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Sabe o que eu descobri lendo isso aqui? Que a gente se esquece de perceber que em Gênesis capítulo 1, Deus institui um ciclo. Você trabalha, descansa. Trabalha, descansa. Trabalha, descansa. E no final do 6º dia, você contempla e tem prazer com o que você fez. E você tem tempo de prazer. Tempo de prazer. E o prazer é parte integrante desse ciclo que Deus ofereceu a você e a mim. Agora, às vezes eu pensei em desistir desse negócio de pregar, porque assim, cada um entende o que quer. Né? Durante a semana eu escuto as mais variadas. Você disse que. Né? Ainda bem que a gente vive num mundo que está gravado. Pega lá, leia, ou discute tudo. Né? Mas
Eu sei, tem gente que vai, quer dizer que agora a vida é ter prazer, é comer, beber e se divertir, chega de trabalho, vamos ser uma comunidade de bom vivants. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, primeiro, que você deve trabalhar. Não, primeiro o texto não está dizendo que você tem que comer e beber, está dizendo que você tem que trabalhar. Está dizendo que você tem que trabalhar duro, que você tem que trabalhar com excelência, que você precisa procurar sempre oportunidades para trabalhar cada vez melhor. E o seu trabalho vai gerar recompensa. E parte dessa recompensa é você se dar o direito de usufruir do que você conquistou. Porque tem gente que fica nesse negócio de trabalhar, acumular, trabalhar, acumular, trabalhar, acumular, e vai morrer e não vai desfrutar de nada do que conquistou. Isso não é bíblico. Eu diria até que assim, o autor de Eclesiastes, ele quase nos seduz assim, a uma espécie de hedonismo cristão. Mas existe aqui uma faceta que eu acho que a gente tem que considerar. Capítulo 9, verso 7, ele vai acrescentar um detalhe. Portanto, vá. Agora é conclusão. Portanto, em seguida é imperativo. Vá! É uma ordem. Ok, ordem. O que Deus está mandando fazer? Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Por quê? Pois Deus já se agradou do que você faz. Mas você percebe uma coisa? O tempo de prazer é bom porque antes você fez o que você tinha que fazer. O tempo de prazer é um momento em que Deus, assim como Ele olhou a criação e disse, ficou bom, Ele diz para você, filho, ficou bom o seu trabalho. Filho, ficou bom o que você fez essa semana. Desfrute disso. Tenha alegria. Mas aí ele acrescenta um detalhe importante. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Coma boa comida. Beba o bom vinho do lado da sua esposa, do lado do seu esposo. Agora, um detalhe muito importante aqui, né? Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, mas desde cedo procure convencê-la de que você é mais importante que os filhos, você é mais importante que os netos, certo? Que senão vai chegar lá no fim da vida e você não tem mais esposa, você tem uma avó do seu lado. E não dá para desfrutar a vida do lado da avó, só dá para desfrutar a vida do lado da esposa. Né? Eu estou falando isso porque eu acho que esse é um equívoco que muitas mulheres tendem a cometer. Elas se casam porque elas amam um homem, mas na medida em que elas têm filhos, elas começam gradativamente a colocar os filhos acima do marido. E quando chegam os netos, então, aí o marido tem que marcar na agenda da mulher quando ela vai ter tempo para ele. Desculpa, isso não é bíblico. O que é bíblico é você, marido, valorizar a sua esposa acima dos seus filhos e seus netos. Você, esposa, valorizar o seu marido acima dos seus filhos e dos seus netos. E o maior legado e influência, a melhor influência que você pode oferecer aos seus filhos e netos é eles poderem ver o quanto vocês se valorizam acima deles. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa. Qual é a recompensa? Estar do lado da pessoa que você ama, e no verso anterior, comendo uma boa comida, bebendo um bom vinho e tendo prazer com uma dádiva de Deus. Por quê? Última frase. Pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Assim,
eu queria compartilhar com vocês alguns desafios que primeiro eu lancei sobre a minha própria vida. Primeiro, faça menos para fazer melhor e com maior impacto. Aqueles que me escutam há algum tempo já ouviram eu falando sobre isso antes, mas é uma defesa que eu faço, que na medida em que a gente envelhece, a gente tem que aprender a convergir. Na medida em que a gente envelhece, a gente tem que perceber que a gente precisa convergir. Ano após ano, eu tenho que fazer menos para fazer melhor e com mais impacto. Tá? Eu não estou falando isso para quem está começando a vida agora, não. Jovem profissional, jovem... Não. Você não se enquadra. Você tá no momento de vida, você não pode falar para o seu chefe assim, olha, eu ouvi ontem uma reflexão e eu decidi que esse ano eu vou fazer menos. Ele vai falar, vai mesmo, você vai ficar desempregado, você vai fazer bem menos. Você tem que perceber o seu momento de vida. Você é jovem, você está começando, rala. Você não tem opção de escolher. Você não está na fase da convergência, meu amigo. Você está na fase da abrangência. Quando eu escuto um jovem pastor dizendo assim, não, pastor, eu estou pensando porque o meu dom específico é esse, eu pretendo ter um ministério pastoral que faça exclusivamente. Meu filho, eu não cheguei lá ainda, você, né? Lembra da história lá do Romário, né? O cara entrou agora, não já quer sentar na janelinha? Você está começando a sua caminhada, abrangência. Na medida em que você vive, se desenvolve, percebe quais são suas potencialidades, oportunidades, o que Deus de fato mandou você fazer, você aí sim deve obedecer essa regra da vida. Converja. Faça menos para fazer melhor. Faça menos para fazer com mais impacto. Porque na medida em que você envelhece, você não tem mais a mesma força física. Então você tem que fazer menos para fazer com mais impacto. Na medida em que você ganha experiência, você não precisa fazer muito para fazer bem, mas você tem que convergir para fazer ainda melhor. Segundo desafio, encontre o caminho da conciliação entre trabalho e prazer. Se você chegou à conclusão que no seu trabalho não existe espaço para prazer, você vai ter que fazer uma curva aí. Agora, às vezes o problema não é mudar de trabalho, às vezes a questão é mudar o coração. Às vezes a questão é mudar o coração, é mudar a atitude, é mudar a disposição, é enxergar no mesmo trabalho a oportunidade de abençoar vidas. Terceiro desafio, estabeleça limites claros relativos a 3 áreas. Saúde. Se o seu trabalho está roubando de você a saúde física e emocional, você tem que tomar uma decisão séria sobre isso. Você não existe para o trabalho. O trabalho existe para você. E você precisa tomar uma decisão sobre isso. Se o trabalho está roubando você da sua família, você tem que tomar uma decisão sobre isso. Porque a sua família não existe para o seu trabalho existe para a sua família. E não espere que a empresa ou o mundo profissional vai determinar isso para você, porque não vai. É você que tem que assumir a responsabilidade de estabelecer limites. Terceiro, se você tem trabalhado tanto, a ponto de não ter tempo de usufruir do que você conquista, você não está sendo bíblico. Você tem que colocar na sua agenda o seu tempo de prazer como recompensa do seu trabalho. Você tem que começar a colocar na sua agenda, sim, momentos de alegria, momentos de encontro com a família, momentos de churrasco com os amigos, momento de férias.
momento de você entrar, ou num carro, ou num avião, ou num navio, ir para um lugar que você queria, de fato estava sonhando em ir, e dizer, eu me dou o direito de ter prazer. Por quê? Porque a recompensa do meu trabalho, digno, suado, o trabalho que eu fiz com excelência, o trabalho que eu fiz com dedicação, e esse momento de prazer, segundo Eclesiastes, é um presente de Deus para você. E você não pode abrir mão desse presente. Se o trabalho tem roubado de você a oportunidade de usufruir desse presente, está errado. Se o trabalho está roubando de você saúde, família ou prazer, é porque ele deixou de ser no seu coração um meio e passou a ser um fim. Você começou a acreditar que o trabalho é a realização última da sua existência. E não é. E assim eu concluo. O trabalho é apenas um meio, não é um fim. Ou seja, o trabalho não é fonte de realização. E qual é a fonte de realização? Eclesiastes 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis. Os dias que você não vai ter mais força para realizar, o dia que você não vai ter mais mente elaborada para construir, o dia que você não vai ter energia emocional para negociar, e se você apostou que o trabalho era a fonte da sua realização, esses dias vão ser terríveis para você. Mas se você, desde a sua juventude, se convenceu que a fonte primária da realização não é o trabalho, mas é o Deus Criador, e você procurou desenvolver uma relação íntima, pessoal com o Deus Criador, e viu o trabalho como um meio, e não como um fim, como uma dádiva de Deus, mas não como o próprio Deus. Quando chegar o mau dia, quando chegar o dia que você não tem força física e emocional para trabalhar, a sua fonte primária de realização não é o trabalho, é a relação com Deus Criador. Por isso, o sábio de Eclesiastes diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que dirá, não tenho satisfação neles. E por que esse homem diz, não tenho satisfação neles? Porque ele transformou o trabalho em um fim. E o trabalho não é fim. O trabalho é meio. Que tal você conversar com Deus sobre esse assunto? Que tal você fechar os seus olhos por alguns instantes? Buscar a presença de Deus? Como você pode tomar algumas decisões hoje para fazer menos, mas para fazer melhor e com maior impacto? Seu trabalho tem sido fonte de prazer na sua vida? Seu trabalho tem avançado os limites da sua saúde, da sua família e do seu prazer? Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece o nosso momento histórico, no qual muitas vezes corporações, empresas e a própria cultura tenta imprimir sobre nós valores que não são. Uma cultura que tenta nos convencer de que o trabalho é o fim último,
o que nos faz esquecer que o trabalho é um meio para sustentarmos uma família, um meio para provermos alegria àqueles que nos cercam, um meio de nos dar alguma satisfação e realização, em realizar algo excelente que beneficie outros. Te pedimos perdão, Senhor, porque ao transformarmos o trabalho em um fim, temos sacrificado nossa saúde, temos sacrificado os nossos casamentos, temos sacrificado as nossas crianças. Ensina-nos, Pai, o caminho do equilíbrio. Dá-nos nessa noite um desejo, uma disposição renovada para sermos profissionais melhores, para desempenharmos o que fazemos com excelência. Dá-nos o desejo de fazermos o melhor para a Tua honra e para a Tua glória, e assim usufruirmos da sensação de prazer e realização por fazermos um bom trabalho. Mas ensina-nos, ó Pai, o caminho para sermos profissionais com excelência, sem nunca negociarmos a nossa própria saúde, a nossa própria família e o tempo de alegria e prazer, que é um presente do Senhor para cada um de nós. Oramos no nome precioso de Jesus.